o vizinho da última casa da rua. A rua Monte das Oliveiras era conhecida por ser tranquila. Crianças brincavam até o entardecer e os vizinhos se cumprimentavam todos os dias. Mas havia uma casa, no final da rua, que sempre deixava todos inquietos. Uma casa velha, com janelas sempre fechadas e um portão que rangia quando o vento batia. Ali morava um homem de aproximadamente 58 anos, chamado apenas de seu Anselmo. Ninguém sabia ao certo o que ele fazia da vida. Não tinha carro, não recebia visitas e nunca saía durante o dia. Mas, à noite, sempre à noite, o portão abria devagar. E ele saía, com o rosto encoberto por um capuz preto, indo até o mercadinho da esquina. Comprava pouca coisa, sempre pão, leite e, às vezes, carne. Falava pouco, olhava muito, voltava com passos lentos e desaparecia na escuridão. Era como se a casa o engolisse. Os vizinhos se acostumaram com aquele comportamento. Todos, menos Rafael, um adolescente de 15 anos curioso e observador. Ele morava na mesma rua, apenas 4 casas antes da de seu Anselmo, e de sua janela podia ver parte da fachada sombria daquela casa. Certa noite, ele percebeu algo diferente. O homem chegou com um saco preto grande, pesado, que ele arrastava pelo chão, e foi naquele instante que a curiosidade de Rafael virou medo. Os rumores. Nos dias seguintes, a cidade vizinha amanheceu em pânico. 3 jovens haviam desaparecido misteriosamente, todas mulheres com idades entre 20 e 23 anos. E o mais assustador, nenhuma deixou rastros. Nem celular, nem roupas, nem testemunhas. Rafael via as notícias pela TV e cada palavra parecia perfurar sua mente. Aquela imagem do homem com o saco preto não saía de sua cabeça. Ele tentava se convencer de que era apenas coincidência, mas algo dentro dele dizia que não era. Numa manhã de segunda-feira, antes de ir para a escola, Rafael tomou uma decisão perigosa. Iria até a casa de seu Anselmo, antes que o homem voltasse da rua. Pulou o muro baixo, com o coração acelerado. O cheiro forte de mofo e ferrugem tomava o ar. Pela fresta da janela, viu apenas sombras, um corredor longo e uma mesa coberta por um lençol sujo. Nada demais, pensou. Mas ao virar para sair, o destino lhe pregou uma peça. Ali, no chão, perto da porta dos fundos, havia uma carteira de identidade feminina, caída, meio coberta de poeira. Ele a pegou sem pensar 2 vezes e correu dali o mais rápido que pôde. A descoberta em casa, Rafael escondeu a carteira debaixo do colchão. Passou o dia todo inquieto na escola, sem conseguir se concentrar. Na hora do almoço, não resistiu. Tirou a carteira e abriu. Era de uma moça chamada Jamile Costa, 21 anos. Rosto bonito, sorriso leve, olhos castanhos. Mas algo o arrepiou até a espinha. Ao ligar a televisão, viu o noticiário local. E lá estava a mesma foto. Jamile era uma das desaparecidas. O prato caiu de suas mãos. Sua mãe perguntou o que havia acontecido, mas ele não conseguiu responder. O medo travou sua voz. Correu para o quarto e trancou a porta. O que aquela carteira estava fazendo na casa do homem? Seria possível que... A noite chegou e Rafael decidiu observar novamente pela janela. Por volta da meia-noite, o portão da casa do fim da rua se abriu. Seu Anselmo saía com outro saco preto. Dessa vez, o saco se movia, como se algo dentro ainda estivesse vivo. Rafael recuou, suando frio. Sabia que precisava agir, mas tinha medo de ser o próximo. A noite mais longa. No dia seguinte, Rafael foi até a delegacia, mas teve medo de não acreditarem nele. Voltou para casa, decidido a conseguir uma prova. Esperou o entardecer e pegou o celular. Por volta da 1 da manhã, o portão voltou a ranger. O homem saiu e Rafael o seguiu de longe. O coração parecia sair pela boca. Seu Anselmo entrou por um terreno baldio, onde havia uma velha construção abandonada.
Rafael se aproximou escondido entre os matos e filmou o homem abrindo uma tampa de madeira no chão, uma espécie de porão. De lá, vinham sons abafados, gemidos. Rafael segurou o grito com as mãos, correu de volta para casa e ligou para a polícia, tremendo. Minutos depois, viaturas chegaram em silêncio. Os agentes invadiram a casa e depois o terreno. Lá embaixo, no porão, encontraram o que ninguém imaginava: várias roupas femininas, celulares quebrados. E Gemile, viva, amarrada, em estado de choque. A casa de seu Anselmo escondia o horror que ninguém via. Bloco 5. A verdade vem à tona. O homem foi preso ainda naquela madrugada. Tentou fugir, mas foi cercado pela polícia. Na delegacia descobriram que ele era procurado há mais de 20 anos. Um ex-técnico de laboratório foragido, acusado de crimes idênticos em outras cidades. Usava nomes falsos e mudava de endereço sempre que alguém desconfiava. Rafael foi tratado como um herói. Graças à sua coragem, 3 vítimas foram salvas a tempo. Mas ele nunca mais esqueceu o olhar frio do homem ao ser levado pela viatura. Um olhar que parecia dizer: isso ainda não acabou. A Rua Monte das Oliveiras voltou ao silêncio. Mas para Rafael, aquele silêncio nunca mais foi o mesmo. Toda vez que o vento bate no portão velho da última casa, ele ainda sente calafrios. Porque o mal, às vezes, se esconde onde menos esperamos. Bem no fim da rua, onde acreditamos estar seguros. E o pior, ninguém nunca soube quem abriu a porta do porão naquela noite.